Quem nunca assistiu um programa infantil na vida? Nós temos diversos programas infantis como Bob Esponja, Gumball, Hora de Aventura, entre outros. Mas também há vários programas que não são tão fofinhos assim. E é sobre isso que o vídeo vai falar, sobre os programas infantis mais assustadores do mundo. Então, vamos para o vídeo! O primeiro programa dessa lista, na verdade, é um especial de terror lançado em 2011. Ele se chama Assustando Shrek. Assustando Shrek. Assustando Shrek é um especial de terror do Shrek lançado em 2011. Na história desse especial, os amigos do Shrek descobrem que os ogros são considerados os reis do Halloween por dificilmente se assustarem. Burro, ogros não ficam assustados, a gente assusta os outros. E então, na tentativa de contrariar, os amigos do Shrek decidem criar uma competição de histórias de terror. E aqui vem uma história que vai aparecer neste vídeo, né? E ela pode não ter assustado o Shrek, mas me assustou muito quando eu era criança. A noiva do biscoito. A primeira história desse especial se chama A Noiva do Biscoito. Como o nome sugere, o protagonista dessa história é o Biscoito. E nessa história é o seguinte, o Biscoito ele estava muito triste porque sua namorada havia terminado com ele por ele ser egoísta. E o pai padeiro dele, ao descobrir isso, decide confortar ele, criando então uma namorada para este. Só que há um porém, durante a criação da namorada, o Biscoito exigiu que colocasse muito mais açúcar do que o necessário. E o padeiro chegou a lhe avisar de que se ele colocasse muito açúcar, ele estaria mexendo com forças que iriam além da compreensão. E mesmo com os avisos, o Biscoito decidiu ir adiante. Mas biscoito, jamais fizeram biscoitos com tanto açúcar. Está brincando com forças que vão além da sua compreensão. Mesmo tendo sido avisado, o Biscoito decide prosseguir. E durante a criação surge Açúcar, a namorada do Biscoito. É você, a minha alma gêmea? Depois que ela é criada, tudo fica bom. Eles têm ali um relacionamento feliz, saudável, lindo. Tudo como o Biscoito queria. Só que teve um problema. A Açúcar, ela não queria de forma alguma dar um tempo no namoro. Ela queria ficar com o Biscoito toda hora. Não dava ali, né? Um tempinho sem ele, enfim. E o que deu para entender foi o seguinte: todo aquele açúcar que o padeiro colocou seria ali, né? O tanto de apego que o Biscoito, né? Que a criação, que a namorada iria ter. E por ele ter colocado muito açúcar, ela ficou apegada demais a ele. Eu vou te amar, te abraçar, te alimentar. O Biscoito, então, né, desconfortável, decide despistar ela. E durante a sua fuga, eles acabam parando ali na máquina, na batedeira dos biscoitos. A Açúcar, então, ela se sente culpada ali, né, pelo jeito de como o Biscoito estava sentindo em relação a ela e o segue. Só que tem um porém. Nesse exato momento, eles acidentalmente ligam a máquina dos biscoitos. E ela acaba caindo nela. Só que tem um porém. Antes dela, entre aspas, morrer, ela diz isso daqui. Juntos! Juntos para sempre! O Biscoito pensa então, né, que tudo acabou. Só que há um porém. Na primeira vez que a Açúcar foi criada, apareceu ali somente uma massa. Só que quando ela caiu, apareceram várias massas. Ou seja, ela estava sendo recriada. E ao contrário da primeira vez, isso acontece. O Biscoito então estava dormindo ali, né, com a TV estática, até que algo bate na porta dele. E quando ele abre, ele se depara com isso. Juntos para sempre! Para piorar a situação, quando o Biscoito olha pela janela, um raio acaba iluminando o local e revela que na verdade tem vários clones zumbis ali, né, da namorada dele. E esses clones estavam querendo devorá-lo. Primeiro de tudo, pessoal, olha só para isso. Essa é, sem dúvidas, uma das figuras mais assustadoras do mundo. Esse rosto deformado, esse sorriso macabro. E o que torna isso pior ainda é o fato de que quando bate lá o raio, mostra ali, né, que tem várias clones.
Ou seja, não tem como ele escapar, ele está condenado desde o início. E isso fica pior ainda no final da história, quando mostra ali, né, todas as clones se aproximando da casa dele. Enfim, é interessante eu lembrar que no final de tudo foi revelado que o Biscoito na verdade inventou essa história. Ela nunca aconteceu. Ele disse que foi verdadeira só para assustar o Shrek, mas ele acabou descobrindo pelo fato de que se o Biscoito morreu, como ele estava ali? Enfim, só que assim, mesmo que essa história seja fake, ela realmente ainda dá muito medo. Pra você ter uma ideia, eu tive até pesadelo com isso. Essa história pode não ter assustado o Shrek, mas me assustou muito. E agora, vamos então para o próximo programa da lista. O próximo programa dessa lista é Cocoricó. Esse é um dos programas mais famosos dessa lista, mas se você não conhece, tudo bem, eu apresento. Cocoricó conta a história de Júlio, um menino de 8 anos que vai passar as férias na casa de seus avós, e lá passa por diversas aventuras. Uma das maiores características desse programa são as músicas, e uma delas, sem dúvidas, traumatizou uma geração inteira. Essa música é E Se? Na história dessa canção, o porquinho Astolfo deixa seu brinquedo cair no chão. E ele tenta ir pegar, só que acidentalmente cai. E quando ele acorda, ele descobre que não está sozinho. Junto com ele está o monstro da palha. E meu Deus, como eu já disse anteriormente, essa música com certeza traumatizou uma geração, ó. Primeiramente, o próprio monstro em si já é digno de um filme de terror. O seu corpo é totalmente feito de palha, né? Como o nome dele sugere. E o seu rosto, minha nossa, esses enormes olhos negros e profundos, essa boca inquietante. E o pior, o fato dele justamente atormentar o nosso Astolfinho na música deixa isso assustador. Na música é dito que o monstro estava forçando ele a cantar uma canção, só que uma canção sem parar. E detalhe, o próprio Astolfo comenta sobre cantar até ficar rouco. O lado bom é que a história tem um final feliz. A mãe do Astolfo chega e consegue salvá-lo. Mas ainda assim, pessoal, imagina a sua situação, você ficar presa com um monstro que te força a cantar uma canção. Pelo menos se for um rock, um pop, aí eu cantaria, ó. Brincadeira essa parte, pessoal. Isso aqui foi apenas um alívio cômico, tá? E agora vamos para o próximo programa. E parando para pensar, temos que lembrar que o Astolfo é um bebezinho, então ele não sabe se defender. Então pensa bem, ó. Se o monstro da palha surgir, é só você simplesmente ir na cozinha, né? Pegar um isqueiro e tacar fogo nele. Enfim. Agora vamos para o próximo programa, ó. O terceiro programa da lista é Jigsaw. E não é o boneco dos Jogos Mortais. Jigsaw é um programa que durou de 1979 até 1984. O programa em si não tinha nada demais. O problema mesmo era um personagem, o Mr. Nuzeibonk. O Mr. Nuzeibonk é um personagem introduzido na segunda temporada do programa. Ele é tipo o Mr. Bean. Ele não fala e a graça consiste em suas crapalhadas. O que torna esse personagem assustador é a sua aparência. Uma máscara branca com cabelos também brancos, olhos esbugalhados e um enorme sorriso. Ele usava um smoking preto. Apesar das poucas aparições dele, o Mr. Nuzeibonk se tornou um personagem famoso quando se trata desses programas infantis que dão medo. Eu não sei vocês, mas para mim, ele lembra vários personagens dos filmes de terror, como o Fred Krueger, o Michael Myers, Ghostface e entre outros. Vamos agora para os dois últimos programas da lista. Antes da gente ir para os últimos programas, um pequeno aviso. Os dois últimos programas são do gênero Tokusatsu, um gênero que consiste em séries e filmes de ação que fazem forte uso dos efeitos especiais. Eu peço que vocês não façam comentários associando a Power Rangers. É sério, a coisa mais insuportável é que sempre que eu apresento um Tokusatsu, sempre vão associar ou falar a Power Rangers.
Eu já estou aqui avisando para não associar. E agora que o aviso foi dado, vamos para os últimos programas. O penúltimo programa da lista é Charivan, e esse é um dos meus programas favoritos. Charivan é uma série do gênero Tokusatsu, pertencente à franquia Metal Hero, a mesma de heróis como Jaspion e Jiraiya. A série conta a história de Dan Iga, um jovem que luta contra a organização MAD para proteger o mundo. Essa série é tipo Jaspion, só que de terror. Charivan é muito bom quando se trata de cenas de terror. Para começar, vamos pelos monstros. Os monstros de Charivan, alguns são ok, mas outros são totalmente medonhos. Digamos que alguns monstros de Charivan parecem ser uma criatura descartada de algum filme de terror, como vocês podem ver aí. A trilha sonora já põe medo em qualquer um, e eu só não mostro aqui para não dar problemas envolvendo direitos autorais. Mas agora, indo para o lado dos vilões, há um personagem que é um dos vilões mais assustadores do Tokusatsu. Esse personagem é o Leider. Quem é você? Sou Leider. O Leider é um feiticeiro de origem desconhecida vindo diretamente do mundo espiritual. Ele é um vilão assustador no sentido de poderes. Para início de conversa, o Leider acaba assustando ali, o Charivan quando ele está ali trabalhando na sua oficina. Ele acaba falando frases do tipo, você vai morrer, e de repente isso acontece. E quando o Dan está ali, voltando do seu trabalho, ele acaba vendo a seguinte ilusão criada pelo Leider. Ele acaba vendo ali uma espécie de lago, Neste lago está o próprio Dan morto em um caixão. E o Leider diz isso daqui. O que achou do seu cadáver? Gostou? Quem é você? Mais para frente do episódio, o Charivan tá ali, lutando contra o monstro do dia. Só que, durante a luta, ele vê isso. Mas, posteriormente nessa cena, o Leider acaba ali, se apresentando para o herói. E essa série Charivan é sem dúvidas uma das melhores séries de Tokusatsu. Sério, pessoal, ela é uma das minhas séries favoritas. Eu gosto bastante dela. E se você gosta de Jaspion e quer assistir outras séries do mesmo estilo, eu recomendo que você assista a Charivan. Sério, você não vai se arrepender. E agora, vamos para a última série, o último programa da lista. O último programa dessa lista é Kamen Rider Black. Esse também é um dos meus programas favoritos. Ele conta a história de dois irmãos que foram sequestrados em seus aniversários de 19 anos para se tornarem imperadores seculares dos Gorgons, uma seita maligna que é ali, a antagonista da série. No entanto, quando um dos irmãos estava prestes a ter a memória apagada, o seu pai chega e o salva. E daí adiante ele passa a usar os poderes que ganhou para o bem e se torna então o Black Kamen Rider. Black Kamen Rider! A série em si não possui nada demais, com a exceção de um episódio, Febre Alucinante. Nesse episódio nós conhecemos Lumi, uma menina que perdeu sua mãe em um acidente. E nesse momento surge o monstro mutante cogumelo. Esse monstro lança discos que lançam um gás amarelo. Gás esse que faz com que as vítimas tenham pesadelos, e daqueles bem pesados. Nesse episódio há várias cenas um tanto quanto macabras. A primeira é uma em que Lumi está em sua casa quando de repente tudo fica possuído. O pai de Lumi tenta ajudá-la, mas é puxado para fora. E nesse momento chega o monstro cogumelo e vai até Lumi.
Outra cena assustadora é uma em que o Kamen Rider está em sua casa até que Pakro Hopper, sua moto que ele usa para os combates, some. A Pakro Hopper chega a se revoltar contra o Kamen Rider e este é pego por Dunker e Baraon. A Pakro Hopper carrega Lume, que depois vira a Pérola e por fim o Taurus, sendo dois últimos os inimigos do Kamen Rider, e o próprio leva uma espetada pela espada. Apesar de todo o horror, o episódio tem um final feliz, com o Kamen Rider destruindo o monstro e tudo voltando ao normal. E para quem quer assistir, esse episódio tem completo aqui no YouTube. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Se quiserem uma parte 2, comentem. Muito obrigado e tchau!